soluções. Para começar, a gente tem que ver mais ou menos como é que funciona a formulação quando a gente tem mistura de soluções. O que seria mistura de soluções? Eu vou pegar uma solução, misturar com a outra, e eu vou analisar qual que é a concentração, qual que é o volume que a gente vai obter na concentração final. Então, para fazer esse tipo de conta, né, para resolver esse tipo de problemas, a gente usa uma expressão que está apresentada nesse slide aqui, ó. Essa expressão aqui, ó, é o que vocês vão utilizar para resolver o problema de vocês. Então, o que significa o C? O C, o primeiro C, é a concentração da solução final, ou seja, depois da mistura. O que eu tenho antes da igualdade aqui, ó, é depois da mistura. O que significa o C'? Eu vou até montar aqui para baixo, eu vou chamar de C1, tá? O que significa o C1? O que significa o V1? O que significa o C2? E o que significa o V2? Então, cada valor que a gente tem aqui tem um significado. C1 significa a concentração da solução 1, e C2 significa a concentração da solução 2, e o V1 e o V2 significa, respectivamente, a concentração, o volume de 1 e o volume de 2. Bom, um detalhe importante aqui é que a gente tem que trabalhar nas mesmas unidades de medida. Porém, o que eu vou adiantar para vocês? Se esse volume tiver igual a esse volume, tiver igual a esse volume, está tudo bem. Se eu trabalhar os 3 volumes em litro, eu posso fazer dessa maneira o meu cálculo. Se eu trabalhar os 3 volumes em ml, eu posso fazer dessa maneira o cálculo. O que eu não posso é trabalhar um deles em litro e o outro em ml. E aí a minha conta vai dar furada. Tá ok? Então vamos lá. Eu tenho o exercício 1, que é um exercício mais fácil. Está dizendo o seguinte, misturam-se 200 ml de solução de hidróxido de potássio de concentração 5 gramas por litro. Então, eu tenho aqui uma das minhas soluções. Eu misturei ela com outra solução de 300 ml de solução de mesma base, ou seja, é o mesmo soluto, é hidróxido de potássio, com concentração de 4 gramas por litro. Então, eu tenho dois potinhos, né? Eu posso pegar 2 potinhos e vou misturar os 2 potinhos. No primeiro potinho, eu tinha um volume 1 e uma concentração 1. Depois, eu vou ter um volume 2 e uma concentração 2. O que vai acontecer? Se vocês pensarem um pouquinho, né? O volume 1 mais o volume 2 fica fácil, porque eu tenho a soma aqui. Então, é só somar. Qual que é o volume do 1? O volume do 1 é 200. Eu tenho 200 ml no pote 1, 200 ml. Né? Quanto que eu vou ter de volume na solução final. Então, se eu tenho o V1 e o V2, agora também eu já tenho o V. Porque o V lá do começo da fórmula, ele é o volume final. Então, aqui vai ser 500 ml. É o 200 mais o 300. Chegando nesse valor aqui, eu posso começar a aplicar na minha fórmula. A concentração 1, ele forneceu, é 5 gramas por litro. Então, aqui eu tenho 5 gramas por litro. A concentração 2, ele também forneceu. Eu tenho 4 gramas por litro. 4 gramas por litro. Tem alguém que podia dizer assim, mas então eu vou somar 4 mais 5, dá 9 e já está resolvido o meu problema. Não funciona assim, porque quando a gente fala em concentração, a gente tem que fazer uma análise do que exatamente está acontecendo. Para mim descobrir a concentração final, a gente vai ter que usar aquela fórmula que eu falei para vocês, C vezes V, que é a concentração final vezes o volume final. Vamos lembrando que isso aqui eu já tenho, que é o meu 500. C1 vezes o V1, a gente conhece, mais o C2 vezes o V2, que também a gente conhece.
Então, quem é que está faltando aqui? Está faltando só o valor de C. Então, a concentração vezes o 500 vai ser igual a concentração 1, e aqui tem que tomar cuidado, eu não posso trocar, tá? O 200 está com o 5. Então, eu vou fazer o 5 vezes o 200, mais a concentração 2, que ele forneceu, que é 4, vezes o meu 300 ml, que é o volume 2. Então, eu resolvendo tudo isso aqui, eu vou encontrar a minha concentração final. Eu posso até botar um F aqui, concentração final. 5 vezes 200 vai dar 1.000. 1.000. Mais 4 vezes 300 vai dar 1.200. E aqui, vamos lembrar que eu tinha um 500 aqui na frente. Esse 500 estava vezes, eu vou passar ele dividindo. Então, eu vou ter uma concentração de 1.000 mais 1.200, que dá 2.200, dividido por 500, que vai dar 4,4. Mas, professor, eu posso utilizar esses valores em litros, valor de 200, esse de 300, eu achar em ml? É como eu falei no começo, se você trabalhar todos em ml, você pode deixar eles em ml, não é preciso transformar. Se você transformar aqui para 0,5, aqui para 0,2 e aqui para 0,3, você fazendo essa conta, você vai ver que no final vai dar o mesmo 4,4. Outro detalhe importante, essa unidade de medida aqui, ó, da concentração final, ela vai depender da unidade das concentrações 1 e 2. Eu tenho que trabalhar nas mesmas unidades. Então, a concentração 1 eu trabalhei em grama por litro, concentração em 2, grama por litro, então a minha unidade final vai ser grama por litro. E aí, a minha alternativa é a letra E. Tá ok? Então, eu vou fazer vídeos curtos de cada exercício. Esse exercício está resolvido. Vou postar lá na sala de vocês, vou postar no YouTube. Dá um joinha lá para mim, compartilha lá. Tá ok? Um abraço a todos, até mais.